Neste problema, ele diz o seguinte: 5 cargas estão localizadas nos vértices de um hexágono regular, com lados de 10 centímetros. Veja a figura a seguir. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no sexto vértice do hexágono. Então, ele quer saber o campo exatamente aqui, né? Neste ponto, daí tem as cargas 1, carga 2, carga 3, 4 e 5. É um hexágono, então cada lado aqui vai ter 10 centímetros, é o mesmo comprimento, né? Este é o enunciado. Então, como é que a gente resolve essa questão? Eu desenhei aqui, vejam na minha figurinha, está desenhado aqui o hexágono. E uma ideia para resolver esse problema, aproveitar simetria, facilitar, é dividir este hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, vejam, aqui eu tenho um deles, ó. Um triângulo equilátero, aqui eu tenho o segundo, aqui é o terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, cada triângulo desses vai ter um lado que eu chamei de L, aqui é L, que é L, ali é L, né? E os ângulos são 60, 60, 60. Eu desenhei em alguns lugares o ângulo, aqui, por exemplo, 60, 60. Então, são todos triângulos equiláteros, têm lados iguais, ângulos iguais. Essa é uma ideia que facilita a resolução deste problema. Então, eu quero calcular o campo exatamente neste ponto. Neste ponto não tem cargas, é um ponto vazio do espaço. Como é que eu faço? Eu vou começar então pela carga 3, olha o que eu vejo. Carga 3, aqui embaixo eu tenho os valores, a negativa, menos 4 micro, menos 4 micro. Então, eu vou ver, ó, aqui a carga é negativa, eu imagino que aqui no ponto tem uma carga teste positiva, né? Não tem, é um ponto vazio, mas só para calcular a gente imagina. Botei aqui uma carga teste positiva, então mais com menos vai dar atração. Então a força estaria aqui ao longo da linha que une o centro das cargas, ó, seria aqui, ó, horizontal, e apontaria para lá. Aqui vai ficar bem carregada a figura, mas só para a gente ter uma ideia, aqui ficaria o campo da carga 3, ó. Aponta para a esquerda no horizontal. Por razões didáticas, eu desenhei separadamente. Está lá, ó, aqui seria o ponto X, ó, então está o campo produzido pela carga 3, na horizontal para a esquerda. Agora eu olho, essa eu não preciso decompor, é um caso mais simples. Agora eu olho, por exemplo, a carga 5, qual é o valor? Ela é positiva, então mais, eu imagino que tem uma carga teste positiva, mais com mais vai dar repulsão. Ao longo da linha aqui no centro das cargas, seria aqui, ó, então estaria apontando para lá, ó, campo 5. Aí eu desenhei lá separadamente para facilitar a visualização. E eu continuo, então a carga 1, qual é o valor? É menos 2 micro, então é negativo. Ó. Menos com mais vai dar atração, então estaria aqui, ó, ao longo da linha que une o centro da carga 1 até o ponto. Ó. Então aqui estaria, eu marcaria para cá. Ó. Então aqui eu teria o campo 1. Aí eu desenhei lá também separadamente. E eu vou olhar depois para a carga 2. A carga 2, qual é o valor? É uma carga positiva. Mais com mais vai dar repulsão ao longo da linha que une o centro das cargas. Essa linha vermelha aqui. Ó. Então estaria para cá. Ó. Eu desenhei lá, ó, campo 2. A última carga aqui, a carga 4, ó, ela é positiva. Então mais com mais vai dar repulsão. Daí eu tenho que pontilhar aqui, ó, uma linha, ligando a carga Q4 até o ponto. Então estaria para lá. Ó. Eu desenhei separado. Vejam, ó. Campo 1, campo 3, campo 2, campo 4 e campo 5. Então vejam que tirando o campo 3, os demais eu preciso decompor. Então eu preciso achar os ângulos. Por exemplo, qual é o ângulo do campo 1 com a horizontal? Eu vejo aqui, ó, tá aqui o campo 1. Qual é o ângulo aqui, ó? Eu estou olhando aqui, é um triângulo equilátero, então aqui 60 graus, ó, coloquei lá. 60 graus é o ângulo que faz com a horizontal. Como é que ficaria aqui o campo da carga 2? Aqui eu não desenhei, mas ó, ao longo da linha aqui, ó, vermelha, estaria aqui, ó. Então aqui eu peguei, ó, essa linha vermelha passa na metade do ângulo, 60, peguei no meio 30, 30 aqui, ó, 30 graus aqui, ó, então opostos pelos vértices aqui também seria 30 graus, é o que eu desenhei lá. Com esses dois ângulos eu já consigo fazer as decomposições necessárias. Então eu vou calcular. Qual é o campo produzido pela carga 3? Está só na horizontal, não tem que decompor, quer dizer que o campo em Y é 0.
Quem é o campo 3 em x? Da definição do campo é a constante k, o módulo da carga, que é 3, a distância da carga até o ponto. Qual é a distância da carga Q3 até o ponto? Então, vejo que aqui é L e aqui é L. Então, dá 2L ao quadrado. É só colocar os valores. Eu sei quem é o L, que é 10 centímetros, eu vou converter para metro. Coloco o valor da carga que foi dada, a constante eu sei também, 9, 10 na 9. Consigo achar o campo 3 em x. Para calcular o campo 1, aí eu vou olhar agora a simetria. Eu vejo a carga 5 e a carga 1. Ó, uma é menos 2 micro, a outra é 2. Então, são cargas iguais em módulo. Qual é a distância da carga 5 até o ponto? L, da carga 1 até o ponto é L. Os ângulos são iguais, então cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais. O que é que eu concluo? Que o componente, o campo 1 em x é igual ao campo 5 em x. Eu até anotei aqui, ó, campo 5 em x igual ao campo 1 em x. E o campo 1 em y é igual ao campo 5 em y. Agora eu vejo aqui na figurinha, simetria, né? Quando eu fizer a decomposição do campo 5, ó, como é que é? Ó? O próprio campo 5 é a hipotenusa, daí eu vou ter um vetor apontando para a direita, um para cima. Então, campo 5 em x para a direita, campo 5 em y para cima. Quando eu fizer a decomposição do campo 1, ó, a hipotenusa é o campo 1, vai ter um componente aqui para a esquerda, o campo 1 em x, e um componente para cima. Ou seja, da simetria vai ter o cancelamento em x. Quando eu considerar o campo 1 e o campo 5, vai ter um resultado só em y. Então, eu não preciso calcular os componentes em x, só vou calcular em y. Quem é o campo 1 em y? Então, eu imaginei que eu fechei ali o triângulo. Quem é que está em y? Aqui, ó, na vertical, fechei o triângulo. É oposto ao ângulo, vai dar um seno. Ó, seno de 60 graus. Então, eu pego da definição a carga, a constante k, módulo da carga 1, a distância da carga 1 até o ponto, que é L. E eu tenho que colocar o seno que eu estou decompondo. Então, calculei o campo 1. Agora eu vejo que tem simetria também. Quando eu olho para a carga 4 para a carga 2, ó, carga 2 e carga 4 são iguais, né? Tem o mesmo valor. Daí qual é a distância aqui, ó, da carga 2 até o ponto? É D. Qual é a distância da carga 4 até o ponto? Também é D, né? Então, distâncias iguais, cargas iguais, ângulos iguais, o que é que eu faço? Eu uso a simetria. Quando eu fizer a decomposição, olhando aqui, ó, o campo 2, ó, vai ter um componente para a direita em x, um componente para baixo em y. Quando eu fizer a decomposição do campo 4, ó, componente para a direita em x, componente para cima em y. Como são cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais, o componente em y vai se cancelar, ou seja, eu só preciso calcular o campo em x. Então, observa, eu até anotei aqui, o campo 4 em x é igual ao campo 2 em x, o campo 4 em y é igual ao campo 2 em y. Então, eu só vou precisar calcular o campo 2 em x, porque em y se cancela. Então, vejo lá, ó, quem é quando eu fecho o triângulo, o campo 2 em x é o que está perto do ângulo, então é um cosseno. Eu busquei na definição lá do campo elétrico, constante k, módulo da carga 2. Qual é a distância da carga 2 até o ponto? É aqui, ó, em vermelho, essa distância d, d ao quadrado. Como é que eu acho d ao quadrado? Daqui a pouquinho eu vou mostrar como achar esse d. Então, eu sei o valor da carga constante, só não sei o d, que daqui a pouquinho eu vou calcular. Ou seja, calculando isso, eu já posso agora ir adiante. Tem mais um passo. Depois que eu calculei os componentes, o que que eu faço? Eu vou achar o campo total em x. Ó. Como é que fica? Eu vou olhar o sentido desses campos. Ó. O campo 1 em x, quando eu decomponho aqui, ó, em x e em y, eu vejo que o campo em x aponta para a esquerda, então entra com sinal menos. Campo 2 em x, eu vejo que ao decompor aponta para a direita, entra com sinal mais. Campo 3 em x está só para a esquerda, então sinal menos. Campo 4, a hora que eu decomponho, aponta para a direita, entra com sinal mais. Campo 5, decomponho, vejo que está apontando para a direita, então entra com sinal mais. Eu comentei ali que o campo 1 em x é igual ao campo 5 em x, só que um entrou com sinal mais, outro menos, se cancelam. Campo 2 é igual ao campo 4 em x, somam-se, então eu vou somar os dois, vai ficar duas vezes o campo 2 em x, e sobra esse menos 3x. Então, isso é o campo total em x. É só eu colocar aqui o valor que eu calculei aqui, o campo 2 em x, campo 3 em x, achei o componente total em x. Faço o mesmo procedimento para o y. Veja, o campo 1 em y, aqui, ó, quando eu decomponho, está para cima, entra com o sinal mais. Campo 2 em y, quando eu decomponho, está para baixo, entra com o sinal menos. E assim por diante. Ó. Então, eu vejo que o campo
eu tenho campos aqui que são iguais ao campo 1 em y é igual ao campo 5 em y. Então, eu vou somar, vai dar 2 vezes o campo 1 em y. Aqui o campo 2 é igual ao campo 4, só que um tem o sinal mais, outro sinal menos, se cancela. Então, sobra só isso em y. Como é que eu acho finalmente o ângulo? Que eu preciso dizer o módulo do campo, a direção e o sentido. Então, quem me dá a direção e o sentido é o ângulo. Então, eu pego o arco tangente do componente total em y dividido pelo componente total em x. Então, eu coloco na calculadora, obtenho o ângulo. E qual é o campo? O módulo do campo é o componente total em x ao quadrado, o componente total em y ao quadrado, toma a raiz. Então, com isso eu acho o ângulo e o campo. É só colocar os valores aí, o que eu calculei, e chego à resposta. Ficou faltando, o que eu vou mostrar agora, como é que eu calculo essa distância d, né? Então, é o que a gente vai ver a seguir. Então, como é que a gente pode achar a distância entre a carga Q2, tá aqui, e o ponto X, onde eu vou calcular o campo elétrico. Então, essa é a distância D. Uma maneira de calcular essa distância é usar a lei dos cossenos. Então, só relembrando, se eu tiver um triângulo qualquer, aqui ele tem lados A, B e C. Então, oposto ao lado A eu tenho um ângulo alfa, oposto ao B eu tenho beta e ao C o gama. Então, vale essa lei dos cossenos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Então, eu posso usar para descobrir qual é essa distância. Vejam aqui o triângulo tem um lado L, e daí eu tenho esse lado que é o D. Então, eu uso lá a lei dos cossenos. D ao quadrado, quem vai ser? Um dos lados que é L ao quadrado, outro lado ao quadrado, menos 2 vezes lado, cosseno do ângulo. Quem que é o ângulo aqui, ó? A gente dividiu o hexágono em 6 triângulos equiláteros, então eu vejo que aqui é 60, 60 vai dar 120. Cosseno de 120 é menos 1/2, então menos 1/2 vezes menos 2 vai dar 1. Então, aqui vai ficar L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L ao quadrado, 3L ao quadrado. Então, meia raiz, achei a distância, que é L raiz de 3. A gente sabe quem é o L, que são 10, vale 10 centímetros, ou 0,1 metro convertendo. Então, eu vou pegar esse valor D que eu encontrei, vou colocar nas equações anteriores, e eu vou obter a resposta, ou seja, eu vou obter que o campo é 3,19 vezes 10 na 6, e o ângulo é de 78 graus, medido a partir do eixo x positivo. Uma outra maneira de encontrar essa distância D é relembrar que quando eu tenho um triângulo equilátero, aqui eu estou desenhando um triângulo equilátero. Então, se eu sair de um vértice e for até a metade do lado oposto, a gente chama isso de altura do triângulo equilátero. Eu chamei aqui de H, né? Então, tem os lados L, L, L. Aqui é o mesmo triângulo equilátero, só que eu estou saindo aqui de outro vértice, indo até a metade do lado oposto. Isso é o H. Aqui, de novo, o mesmo triângulo, só que agora eu estou saindo deste vértice, estou indo até a metade do lado oposto. Então, isso é também a altura H. Então, se eu quiser calcular essa altura H, o que eu faço? Eu pego aqui esse triângulo retângulo, ó. Vai ter lado, vai ter hipotenusa L, um lado vai ser H, o outro, a metade aqui de L, L sobre 2, eu desenhei lá. H, L, L dividido por 2. É um triângulo retângulo agora, então eu posso usar Pitágoras. Ó. A hipotenusa, que é o L ao quadrado, vai ser um cateto ao quadrado, que é o H, o outro cateto, que é L dividido por 2 ao quadrado. Então, quando eu elevar ao quadrado, que vai ficar L sobre 4, eu passo para o outro lado com o sinal negativo, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Manipulo e eu consigo isolar e achar que o H é L raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a altura de um triângulo equilátero. Por que eu digo que esse é um outro caminho para encontrar a distância? Vejam, aqui a gente dividiu o hexágono em triângulos equiláteros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Vejam este triângulo aqui. Ó. Então, a gente sai de um vértice e vai até metade do lado oposto. Então, isso é H, né? Então, isso aqui seria o H. Agora daqui, ó, neste outro triângulo, o que eu vejo? Saí de um vértice e fui até metade do lado oposto. Então aqui seria H, e como eu falei, aqui é H. Então eu vejo que dá H mais H, ou seja, a distância D seria 2H, 2 vezes a altura do triângulo equilátero. Como a gente calculou, quem é o H? Ó, 2 vezes, troco o H, L raiz de 3 sobre 2, cancelo 2 com 2, chego que a distância é L raiz de 3. O mesmo resultado que eu obtive anteriormente por um outro caminho, só para mostrar uma outra possibilidade.